Oi gente, meu nome é Gislaine Brunetti e eu tô aqui hoje pra contar um testemunho pra você. Eu decidi vir assim de cara limpa porque com certeza eu vou chorar. Fazem anos que tudo isso aconteceu na minha vida. Eu espero não chorar, eu espero conseguir concluir esse testemunho que, além de pedir a Deus que chegue em quem precisa ter a sua fé edificada, fortalecer a sua fé, eu peço a Deus também que alcance as pessoas que podem estar passando por isso hoje. Porque quando eu passei por isso, eu pesquisei muito aqui na internet, no YouTube, no Instagram, e não é algo muito falado. Eu vou contar sobre a saúde da minha filha Larissa. Tudo aconteceu no ano de 2022. Ela fez 2 aninhos em junho de 2022 e em julho eu já comecei a ver ali alguns sinais de que não estava tudo certo com a saúde dela. Eu comecei a notar uma certa palidez na Larissa. E eu já adianto para você que o que ela teve foi uma anemia hemolítica autoimune, tá? É um assunto que não é tão divulgado, é algo que depois que a Larissa teve, muitas pessoas me procuraram porque estava acontecendo com alguém próximo a elas e não estava encontrando nada por aqui na internet. Então eu vejo como, além de um testemunho, uma missão de trazer isso aqui para vocês, porque é algo que eu vivi e eu posso ajudar outras pessoas. Ela tinha entrado na creche no ano de 2022, em março, e ela começou a ter diversos episódios de resfriados, gripes, garganta infeccionada. E toda vez que a gente levava ao hospital, é infecção de garganta, é um vírus disso, é um vírus daquilo, e sempre vinha com alguma medicação para tomar, né? Era muita febre, eram muitos atestados, e foi assim repetidas vezes. Numa das consultas com o pediatra, eu expliquei para ele o que estava acontecendo e ele disse que era normal porque ela estava adquirindo imunidade de creche. Que o primeiro contato era assim mesmo. Eu, mãe de outros 2, já não me lembrava mais de ter passado por isso. E como a gente veio de uma pandemia Covid, né? Eu acho que a nossa saúde, ela ficou um pouco mais debilitada, sim, porque se eu colocar minha cabeça para funcionar dos meus outros 2 filhos, eles não ficavam tão doentes assim em creche como a Larissa vinha ficando. Enfim, em julho ela começou a ter alguns episódios que eu notava que ela estava meio pálida. Eu comentei com a minha mãe, comentei com o meu esposo, e todos eles disseram que, na verdade, ela era branca mesmo e não estavam vendo amarelado nenhum nela. Eu não me referia a ela pálida, eu falava assim, eu tô achando a Larissa amarelada. Porque eu tenho a pele muito rosada e a Larissa, dos 3 filhos, ela foi a que mais me puxou. Então ela é mais assim, sabe, com a pele mais rosadinha como a minha, mas até morena assim como a minha, não tão branca quanto o meu esposo. E aí eu fiquei batendo nessa tecla e todo mundo falava que era coisa da minha cabeça, e aqui já vai a primeira dica que eu dou pra você, mamãe. Confia na sua intuição. Eu posso estar aqui chamando de intuição, mas às vezes é algo que Deus já tá te mostrando. A gente tem um vínculo com o nosso filho de outro planeta, né? Então, assim, é algo que eu, mesmo tendo passado por tudo, eu sempre falo, por que é que eu não confiei na minha intuição? Enfim, era necessário eu passar por esse deserto e eu só tô aqui conversando mesmo com vocês, mas eu entendo que foi necessário passar por esse deserto e durante todo esse testemunho você vai entender o porquê que foi necessário. No finalzinho de julho, eu estava retomando a minha vida de influencer, então eu fui convidada para um evento de influenciadoras e eu estava nesse evento quando a Larissa apresentou febre. E quando eu saí de casa, eu achei ela murchinha. Porém, eu falei, ela vai gripar novamente, mãe, fica atenta. Minha mãe ficou com os meus filhos, o meu esposo ia voltar do serviço e ia vir para casa também ficar com eles. E, enfim, eu fui, porque era algo que eu estava ali sonhando em retomar, né? E ali eu fui e falei, qualquer coisa vocês me avisem. E eu passei o dia, assim, super tranquila. Fiz tudo que eu tinha pra fazer lá, gravei, conheci marcas, fiz o network com diversas pessoas, marcas e tudo, e vim pra casa. Quando meu esposo me pegou na estação, ele falou assim, amor, a Lari tá tendo febre. Na hora que eu subi pra casa, gente, dá até arrepio só de lembrar.
Quem é? Eita. Ela tá bagunçadinha, mas ela veio aqui e eu vou deixar ela aqui um pouquinho, porque o testemunho é dela, então vou deixar ela aqui um pouquinho até ela querer sair. Essa é a Larissa. E aí eu subi pra casa e notei que a Larissa tava pálida, mas não era uma palidez como eu já estava percebendo. Gente, ela tava um papel. Eu vou ver se eu encontro aqui algumas imagens e deixo passando aqui pra vocês. Durante esse testemunho eu pretendo colocar diversas imagens aqui pra vocês. E aí eu fiquei chocada, eu falei, gente, pelo amor de Deus, a menina não tem cor nem na orelha, por que vocês não me ligaram? Eu fiquei assim muito desesperada. Por que eles não me ligaram? Por que não levaram no médico? E minha mãe falou, ela tá com cólica, ela tá com dor, ela tá com gases. Eu fiz massagem, mas ela jantou, ela comeu, ela isso, ela aquilo. Ela comeu o prato dela, ela comeu junto comigo. E aí eu fui ficando um pouco mais tranquila, porque assim, quando a criança ela tá muito ruim, ela não vai conseguir comer, né? E aí ela falou assim, é só gases que ela tá, vamos fazer uma massagem e vamos colocar um supositório nela. E ela realmente era muito ressecada. E aí a gente fez a massagenzinha, eu vi que ela queria fazer, sabe? Fazia força, querendo fazer, fazia força. Ela ainda estava na fralda, né? Ela tava com 2 aninhos, tinha acabado de fazer 2 aninhos. E aí eu fiz massagem, tudo, coloquei o supositório nela. E aí ela conseguiu fazer um cocôzinho. E aí ela já não tava mais tendo febre, ela só teve de manhã, tá? E aí ela não tava mais tendo febre, mas eu via muita palidez nela. E eu comentei até com meu esposo, eu falei, vamos levar a Larissa no médico? E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você chegou cansada, você tem um monte de conteúdo aí pra você liberar, faz o que você tem que fazer, a gente dorme, se amanhã de manhã ela ainda tiver assim, a gente leva ela no médico. E aquilo ficou, gente, me deu muita agonia. Eu sinto como se eu não tivesse feito o suficiente ali. Porque hoje eu teria pegado ela daquele jeito e ido direto para o hospital. Mas vamos seguir, que quem direcionou foi o Senhor. Vamos seguir. E na madrugada, ela tava a 1 e pouco da manhã, ela começou a gemer de dor. E ela começou a gemer de dor, gemer de dor. E aí eu falei, vamos agora com ela pro hospital. Não vou esperar de madrugada, não vou esperar amanhecer, não vou esperar, vamos pro hospital agora, porque ela tá com dor. E ela tá com dor abdominal. E aí a gente foi pro hospital, chegando lá o médico pediu alguns exames, tentaram coletar e o sangue dela coagulava e foi uma loucura. E aí o médico olhou pra mim e falou assim, mãe, o que a sua filha tem? E ele já tinha feito ele tinha pedido, foi tomografia? Ele pediu alguma coisa, não lembro, não foi radiografia, eu acho que foi uma tomografia do abdômen. E aí eles fizeram o exame e aí ele viu que ela tava com gás e tudo, tinha cocôzinho preso ali e tudo, mas tava tudo normal nos órgãos dela. E aí ele falou assim, mãe, o que a sua filha tem é gases. Eu falei, tá, mas o exame ainda não saiu, doutor. Ele falou, então, o sangue dela coagulou, teve algum erro, não deu, pode passear com a sua filha de carro numa rua que tenha buracos, que o que a sua filha precisa é soltar. Bloque, vamos chamar assim. Ela está com gases. E eu ali, eu falei, doutora, minha filha tá amarela. Ele falou, não, mãe, sua filha está pálida, porque ele ainda mencionou assim pra mim, um adulto com gases pode bater um carro. Quem dirá uma criança? Pode ficar tranquila. E aí eu falei, não, eu quero o exame de sangue. Eu quero ver o exame de sangue. E aí eles fizeram uma nova coleta. E aí vieram me chamar pra fazer a internação da Larissa. Chegou o resultado de exame dela e graças a Deus, naquele momento, na sala daquele médico, eu decidi bater o meu pé firme e pedir o exame, porque ele não ia fazer o exame, ele ia só me liberar, ele ia me liberar. E ali ele falou assim, a gente vai precisar internar a sua bebê porque ela tá com uma anemia muito forte. Como que é a alimentação dela? E ali eu expliquei que a Larissa comia super bem, eu não sou uma pessoa que alimenta os meus filhos com pobreza de nutrientes, sabe? Miojo, o que eu digo é essas coisas. Não, eles comem bem, ela ama brócolis, ela gosta de comer legume, ela come muito bem. Você ama uma sopa, né, bebê? Ama uma sopa, né? E aí eles fizeram a internação dela e eu não entendia o que a Larissa tinha. E nem eles estavam entendendo o que a Larissa tinha.
fizeram internação e começaram a buscar por bolsas de sangue, porque ela ia precisar de transfusão de sangue. Acontece que todas as bolsas que eles testaram davam incompatíveis. E ali começou a minha guerra, sabe, com os céus mesmo. Assim, eu clamei pelos anjos, porque ali a gente iniciou a nossa guerra. Aos nossos olhos era impossível, mas para Deus não tem nada impossível. E ali começou uma guerra, e era o hospital, era as médicas, enfermeiras, era uma guerra, todo mundo sem entender o porquê uma criança com sangue O positivo estava dando incompatibilidade para todos os sangues que eles tinham. E ali eles fizeram de tudo para me transferir, para transferir a Larissa para o Hospital Santa Marcelina de Itaquera, porque lá tem banco de sangue e ali eles conseguiriam dar um suporte melhor. O pessoal aqui do Hospital de Ferraz de Vasconcelos, que foi onde eu estava nesse momento, foi onde eu dei entrada com a minha filha, eles fizeram uma correria muito grande para me tirar do hospital, tanto que eu fui para outro hospital lá para o Santa Marcelina, fui muito rápida. Eu não posso te falar que eu fui de ambulância, porque aquilo era um carro caindo aos pedaços, não era uma ambulância aquilo. E Deus cuidou de todos os detalhes, porque ela foi assim, ó, no meu colo. Não tinha uma maca para ela deitar, não tinham aparelhos na minha filha para controlar o que estava acontecendo, não. Ela foi assim, ó, no meu colo e no meu peito, porque na época ela ainda mamava, e graças a Deus que ela mamava, porque era o que acalmava um pouco ela, era isso. E o que me acalmava também, porque eu via que ela tava ali pertinho de mim. E aí a gente chegou no Hospital Santa Marcelina, voando. Na hora que a gente entrou, as médicas já ali da emergência vieram, porque, gente, ela estava com 3,5 de hemoglobina quando a gente fez o primeiro exame aqui no Hospital de Ferraz de Vasconcelos. Quando a gente chegou no Hospital Santa Marcelina, eles já fizeram brevemente outra coleta e já começaram a investigar tudo, puxaram a médica que levou a gente para lá, tentaram tirar dela o que aconteceu com essa criança para chegar nesse estado. Ela não tinha cor, gente. A minha filha chegou ali praticamente entrando em óbito, porque ela não tinha mais coloração nenhuma. Os batimentos cardíacos dela estavam nas alturas. Nessa hora ela já não enxergava mais, ela não me reconhecia mais. Conforme foi baixando a hemoglobina, ela... Você não quer ir pra lá, meu amor? Você não ouvir tudo isso de novo? Tá. Conforme foi baixando a hemoglobina, o corpo ele é muito inteligente. Então ele ia preservando, a hemoglobina leva o quê? O oxigênio para os tecidos, né? E conforme foi perdendo a oxigenação, o corpo ele é muito inteligente. Deus ele é muito perfeito em tudo que ele fez. Então foi preservando dos órgãos vitais, né? Então todo o restante foi ali perdendo, né? Até hoje a única explicação é Deus, para que a minha filha não tenha ficado com nenhuma sequela. E aí eles investigando tudo, viram que não dava para ela ficar ali naquela sala de emergência, ela tinha que ir para UTI. Eles conseguiram rápido uma transferência para ela ir para UTI. Chegando na UTI, eles começaram já a testar vários sangues e vinham... Eu lembro, gente, que eu passei por tanta pergunta, mas tanta pergunta. Eu respondi cada uma das perguntas como se fosse a primeira vez que eu estava respondendo, porque eu queria passar todas as informações que eu pudesse para ajudar em alguma coisa a minha filha. E eles começaram ali uma investigação para saber o que ela tinha e uma tentativa de encontrar um sangue para ela, porque ela precisava urgente de sangue. Nesse momento ela já estava com hemoglobina de 2,4, já tinha caído mais a hemoglobina dela.
e ela já não me via, não respondia nada. E aí, nesses momentos, ela já tinha tido um infarto, um derrame cardíaco, e eu só fui descobrir isso só na alta dela. Esses probleminhas aí que ela teve, no caso de infarto e derrame cardíaco, só na alta dela que eu fiquei sabendo. Mas eu via que estava acontecendo alguma coisa, porque não era normal a agitação toda da equipe inteira. E ali tudo que eu comecei a fazer era clamar a Deus. Nesse momento que eles fizeram a entrada dela na UTI para passar tudo, porque eles pegaram o acesso, foi aqui no pescoço, é uma visão muito agoniante, sabe? E eu que fiz toda a parte da internação dela, então eu tava correndo no hospital fazendo a internação dela. Ali tocou o meu telefone e era uma pastora no telefone, a Luciana. E a Luciana me falou assim: Gi, eu preciso marcar uma visita de ir na sua casa, porque ela já tava pra vir na minha casa fazia um tempo. E eu falei: Lu, foi de Deus você me ligar, porque eu tô na porta da UTI com a minha filha. Expliquei mais ou menos o que estava acontecendo. Ela falou: então fecha o olho que eu vou fazer uma oração por você. E ali ela fez uma oração maravilhosa por mim. E ela falou assim: Gi, tudo que eles te falarem, você não vai debater, você não vai brigar, você vai repreender em nome de Jesus. Você vai confiar nos médicos, mas não aceite nenhum diagnóstico, tudo você repreenda em nome de Jesus, mas você vai repreender por dentro. Obrigada, Lu. Obrigada por essa oração, por essa sabedoria que você teve para me passar. Aí eu entrei, a Larissa estava muito ruim mesmo. Eu mandei uma mensagem pro meu marido. Eu vou ver se eu acho, eu vou colocar aqui. Falei: amor, nossa Lari não tá mais aqui. Ela não tá mais aqui, porque, gente, eu olhava para aquela criança ali. Eu via uma criança sem vida. Eu não conseguia enxergar minha filha ali naquele leito de UTI. Foi muito duro. E ali eles começaram a testar vários sangues, e aí veio um médico, acho que o Dr. Aldo, se eu não me engano. Ele veio conversar comigo e ele falou: mãe, a gente tá com um problema. Nenhum sangue tá dando compatível. Nisso eu já tinha ido pra internet, pedi para as pessoas doarem sangue. Nenhum sangue tá dando compatibilidade. Ele falou assim: mas a gente precisa entrar com uma bolsa agora. Porque se a gente não entrar com uma bolsa de sangue agora, a sua bebê vai entrar em óbito. Eu falei: tá. E eu precisava assinar, porque era um sangue incompatível. Eu falei: tá, mas se a gente colocar, quais são os riscos? Aí ele falou bem claro comigo. Ele falou assim: olha, se a gente fizer a transfusão, a gente corre o risco de perder ela. Se a gente não fizer, a gente perde. Tipo, não era correr um risco. E ali, quando nesse momento eu dobrei os meus joelhos para orar, porque eu orava o tempo inteiro, toda hora que falavam comigo eu orava. O Senhor colocou algo muito lindo no meu coração, porque só pode ter sido Ele. Não tem como ser da minha imaginação isso. O Senhor colocou no meu coração que o sangue que a Larissa ia receber seria o sangue do filho dele. E aí eu fiquei: mas Senhor, se vai ser o sangue do teu filho, por que tá dando incompatível com o sangue da minha filha? E aí ele colocou no meu coração muito claro: a gente já nasce pecador. A gente já nasce pecador. Então nem mesmo o sangue de uma criança poderia se comparar ao sangue de Jesus. E ali ele colocou no meu coração para que quando viesse a bolsa de sangue, eu fizesse uma oração, né? Eu consagrasse aquele sangue para que fosse de verdade o sangue de Cristo entrando nas veias da minha filha. E ele foi o único pedido que eu falei pro médico. Eu falei: olha, doutor, eu assino, eu faço tudo, mas antes de colocarem o sangue na minha filha, eu quero fazer uma oração.
E ali eles permitiram uma enfermeira muito boazinha. Gente, a equipe do Santa Marcelina inteira daquela parte do Hemocentro ali, foi assim, eram anjos na minha vida. A equipe inteira. Inclusive, tinha uma cliente da loja que eu presto serviço como social media que me reconheceu. Ela era enfermeira-chefe lá e ela tava voltando de férias no dia que eu tava indo com a Lari pra lá. E ela me reconheceu, ela me ajudou em tudo também. Chegou a bolsa de sangue, eu fiz ali a oração, consagrei ao Senhor e a Larissa começou a tomar o sangue, acho que eram umas 2 e pouco, 3 horas da manhã, no dia 31 de julho. E aí ela já começou a ficar corada, com a boquinha corada, já começou a voltar cor. Ela não teve nenhuma reação alérgica ao sangue, nada. E ali ela começou a melhorar, melhorar. E foram dias de melhora dela, ela tomou 3 bolsas de sangue. E eles, na visão deles, ela precisaria de mais, mas ela teve uma recuperação muito boa mesmo. E ali eles começaram a investigar o que a Larissa tinha, até que descobriram que era anemia hemolítica autoimune. Vocês lembram da oração da Luciana? Antes de vir o diagnóstico de anemia hemolítica autoimune, eu recebi tanta suspeita de doença. Falaram que a minha filha estava com leucemia, que poderia ser leucemia. Falaram, gente, mas falaram tanta coisa que eu não vou conseguir me lembrar de tudo que falaram que a Larissa podia ter. E aí fecharam o quadro diagnóstico dela como anemia hemolítica autoimune medicamentosa. E aí eu volto a falar pra vocês. Lembra as crises? Por que eu contei lá de trás? Lembra as crises de muita gripe, muito isso, muito aquilo? Toda vez levava no hospital e sempre era medicação, sempre era antibiótico em cima de antibiótico. E aí ela desenvolveu uma anemia hemolítica medicamentosa por conta de excesso de medicação. A gente ficou 7 dias na UTI. Foram 7 dias de guerra. Eu não contei aqui 1/3 do que eu passei na UTI. Foram muitas e muitas guerras, muitas e muitas orações. Um dos tratamentos era baixar a imunidade da Larissa, né? O corpo, ele reage contra o próprio corpo, então a gente vai tirar a reação do corpo. Então, o que ela começou a tomar? Corticoide, para diminuir a imunidade dela e o corpo não ter forças de lutar contra o sangue, né? E o que isso ocasiona? A gente estava num ambiente hospitalar, onde tinha sido apontado ali um caso de Covid dentro da UTI infantil. Então, tudo que eles precisavam era isolar a Larissa, porque eles estavam baixando a imunidade dela. Então, qualquer coisa que aparecesse ali, ela pegaria, porque a imunidade dela estava lá embaixo. E aí eles precisavam de uma sala de isolamento para ela. E a gente sabe quanto é difícil, né? Porque eu pedia para Deus que encontrassem uma sala para minha filha ficar isolada. Mas eu não queria que fosse para que uma criança tivesse que sair de uma das salas por motivos ruins. Eu queria que fosse uma criança recebendo alta, uma criança indo para um quarto porque melhorou. Mas não foi assim. Teve um óbito e era um bebê de 1 aninho. Me doeu muito. Eu ouço até hoje os gritos daquela mãe. Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. E ali, quando eu fui pra sala onde aquele bebê estava, a sala estava mais gelada do que o normal. E ali eu precisei usar da minha fé. E eu fui sempre uma pessoa que eu contava muito com as orações das outras pessoas.
Qualquer probleminha que acontecia, eu falava, ai, 6 horas. Eu era crente 6 horas, né? 6 horas. 6 horas por mim, ora por mim. Eu era muito assim. E ali o Senhor, Ele me colocou diante de algumas situações que eu não tinha tempo para pedir para orarem por mim. Eu precisava orar. Eu precisava ir lá, entrar e orar. Eu tinha que orar. Não dava tempo de pedir para ninguém orar por mim. Era minha batalha, era minha guerra. E o Senhor colocou um pastor para ir na casa do meu pai que nunca me viu na vida. E quando ele chegou lá, ele falou pro meu pai, fala para sua filha que o que eu tô permitindo ela viver não é para morte e não é pela criança, é para ela. Deus está trabalhando nela. E, gente, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. Eu mandei alguns áudios ali pro meu esposo, antes mesmo desse pastor falar alguma coisa. Eu falei, amor, Deus nos chama para que a gente sirva, para que a gente viva de fato o evangelho sem ser de mentira. A gente não pode mais ficar dentro, mas a gente estando frio. A gente vai para a igreja um dia e passa 2 meses sem ir. E ali o Senhor me cobrou intimidade com Ele. Nesse momento de deserto, gente, o que eu mais tive foi intimidade com Deus. O que eu mais tive. Eu conheci a face do Senhor ali. Eu ouvi a voz do Senhor nesse momento de deserto. Eu ouvi claramente o Senhor falar aos meus ouvidos. No dia que eu cheguei em casa com a minha filha, que minha filha teve alta, ela veio com um tratamento que seria pro resto da vida dela, porque doença autoimune não tem cura. A médica deixou muito claro pra mim isso no hospital. Ela falou, olha, mãezinha, anemia hemolítica autoimune não tem cura. A gente vai esperar a Larissa completar 7 anos para que a gente faça uma cirurgia. Ela me explicou mais ou menos, me deu os encaminhamentos. Você vai precisar passar com a Larissa no cardiologista, porque aconteceu isso, isso e isso no período de internação dela. Quando ela chegou, ela teve isso. O médico me explicou tudo. E aí a gente sai daquele ambiente em que você, de certa forma, você estava se sentindo seguro. Qualquer apito diferente ali, vinha um médico para poder ver o que estava acontecendo, tinha uma enfermeira para me auxiliar, e eu só tinha medo de olhar para ela e ver ela amarela. Eu só tinha medo de olhar para ela e ver ela amarela. Quando eu cheguei em casa, eu falei para vocês que ela tinha perdido a visão, que ela não estava falando nada com nada depois. Acho que eu nem falei essa parte. Quando a Larissa acordou, que ela começou a reagir, começou a melhorar, ela acordou muito confusa. E eu acredito que seja por conta das medicações, né? Corticoide pode fazer isso. E ela estava tomando em alta dose, altíssima dose de corticoide, porque precisava derrubar a imunidade dela. Ela estava tomando remédio para não subir a pressão, porque o remédio que ela estava tomando para tratar isso aumentava a pressão, então eu tinha que quebrar comprimidos de adulto para minha filha de 2 anos tomar para ela não subir a pressão dela. Gente, era uma loucura, foi uma loucura. E aí, ela no hospital, ela começou a ver bichos, ela começou a ver um monte de coisa e ela não falava nada com nada e eu ficava morrendo de medo daquilo. Eu, Senhor, meu Deus, não é coisa boa, o que tá acontecendo? Eu fiquei desesperada. E ali eu orava. Quando eu cheguei em casa, ela olhava, bicho, não sei quem, pegando fogo. E ela falava do meu cunhado, na época ela chegou até a mencionar titio Samuel, fogo, caminhão. E ali eu, meu Deus, será que ela tá vendo alguma coisa? E ali eu tava entrando em loucura junto com ela. E aí eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Quando eu cheguei em casa e ela começou com isso, eu comecei a orar. E eu lembro que eu ouvi a voz do Senhor me dizendo que eu precisava confiar. Gente, não foi uma voz qualquer.
Eu sei que era a voz do Senhor porque ela falava como eu falo aqui nesse ambiente. A voz ecoava, era uma voz. Eu procurei na hora de onde vinha aquela voz, quem que estava falando comigo. Eu sabia que era o Senhor. E ali ele falou algumas coisas comigo, me tranquilizou de verdade, ele me acalmou. E eu entendi que eu precisava mesmo ter relacionamento com Deus. Mas não foi ali que acabou a minha luta. Eu voltei para casa com um diagnóstico, mas eu entrei naquela UTI com uma palavra. Eu voltei com um diagnóstico, mas eu entrei com uma palavra. E muito mais forte do que qualquer diagnóstico é uma palavra vinda dos céus para a nossa vida. Eu entrei com uma palavra para que eu repreendesse tudo que me falassem, que eu repreendesse em nome de Jesus, que eu fizesse o tratamento, que eu entendesse os médicos, mas eu entrei com uma palavra para que eu repreendesse, eu não aceitasse diagnóstico na vida da minha filha. E assim eu fiz, eu fui pra guerra. Cada exame que chegava, cada retorno no hospital, porque minha filha passou no cardiologista, não tinha nada, não tinha sequer uma marca de que ela teve um dia um derrame cardíaco, foi tudo absorvido pelo organismo, conforme disse a médica. E assim, a Lari teve alta do cardiologista, ela não tem nada no coração assim ruim. E o acompanhamento com o hematologista, ele continuou, doutora Aline, maravilhosa, maravilhosa. Ele continuou e foi por meses, repetindo exame. Gente, eu furava minha filha toda semana. E aí você pode me falar, mas Gi, ela fazia consulta toda semana? Não, eu tinha medo, tá vendo? Olha a nossa fé. Cadê a tua fé? Por que eu só não confiei também? Mas eu me apontava, eu me julgava do porquê que eu não via aquele amarelo antes, porquê que eu não corria atrás antes. E eu contratava aquele BIP pra eles virem na minha casa furar minha filha pra ver o resultado e eu ficar tranquila que a hemoglobina dela tava normal. No meu trabalho eu ligava pra cá pra saber. Gente, me faz chamada de vídeo, eu quero ver se a Larissa tá amarela. Que Deus me perdoe, porque não foi falta de confiar nele, não foi. Eu estava com medo de falhar novamente com ela, porque eu enxergo como eu falhei lá atrás, sabe? Eu sabia que eu ia chorar. Eu sabia que eu ia chorar. E aí, eu furava minha filha toda semana e eu comecei a espaçar um pouco, claro. Eu vi que tava tudo bem, aquilo foi me acalmando, o Senhor sempre falando comigo pra eu me acalmar. E aí, repetia exame, davam positivos. Tinham 2 exames que precisavam vir negativos, com bis direto e indireto, que eles representavam a anemia hemolítica ativa, né, ainda, que ela tinha anemia hemolítica. Esse era o resultado que demonstrava que minha filha tinha anemia hemolítica autoimune, com bis direto e indireto positivos. Gente, eu recebia os exames e eu caía de testa no chão, de testa, pó no chão. E quantas vezes depois disso, depois que o Senhor me deu essa bênção, mês a mês, eu não faço mais isso. Então valoriza o seu deserto, valoriza, porque ele te aproxima do Senhor. O deserto, ele nos aproxima do Senhor. Deus, eu não tô pedindo outro deserto. Eu peço misericórdia, né, para Deus, e peço para que nunca morra em mim essa gratidão que eu tenho pelo que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha filha, fez na minha vida através da vida da minha filha, né? Eu tenho muita gratidão e eu não quero esquecer nunca. Podem até falar, nossa, mas você já falou dessas coisas tantas vezes. Aqui eu nunca falei, mas
Sempre que eu tenho oportunidade eu conto o testemunho da Lari, muito resumidamente, mas eu conto, porque é um testemunho que me fez despertar, me fez ver que eu não posso ficar distante do Senhor. Eu não posso, porque Ele me chama, Ele me escolheu, e eu não posso ficar distante do Senhor. Então ouça o chamado do Senhor na sua vida. Não se faz de doida, não. Não se faz de doida. Escuta o chamado do Senhor, sabe? Se coloque em retidão. Busque ao Senhor. Mas eu tava falando sobre o deserto, né? Então, chegavam os exames de sangue, eu abria e eu ali caía no pó. Eu chorava, gente, eu chorava, o Senhor, dá a cura da minha filha, dá a cura da minha filha. Eu não aguentava mais medicar aquela menina. E ali a médica falou: Gi, a gente vai começar a fazer o desmame da medicação. A gente precisa testar. A gente tem que ver como que vai se comportar o organismo dela uma vez que a gente tirar a medicação dela. Como que vai se comportar? E eu sabia que o fato de tirar a medicação, que tirava a imunidade da minha filha, ela teve que sair da creche, a gente tinha que tomar cuidado em todos os lugares que a gente ia para não pegar nada, para não passar para ela, né? Ela tava sem imunidade. Então ela precisava mesmo pausar com corticoide. Ela tava inchadinha, sabe? Inchada mesmo, não era gordinha, ela tava inchada. Vou deixar aqui rolando algumas imagens dela nessa época. E aí, toda vez ali eu orava e chorava, chegavam os resultados, eu orava e chorava, fizemos o desmame, graças a Deus repetíamos os exames e não dava hemoglobina baixa, dava tudo certo, mas ali o Cumbis ainda positivo. Foram quase 12 meses, foram 10 meses pós-alta, foram 10 meses. 10 meses orando, 10 meses clamando, 10 meses falando: Senhor, eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito, eu tenho uma palavra. E veio, gente, veio negativo. Minha filha recebeu o diagnóstico de não ter anemia hemolítica autoimune. Vou fazer um leitinho pra você, mas antes deixa eu conversar só um pouquinho com você, porque a gente vai ficar muito feliz juntos. Você quer ficar muito feliz comigo? Então olha pra mim. Você lembra quando você ficou doente? Sim. Você lembra? Onde você tava? Metal. No hospital? É? Sim. E você ficou muito dodói, não ficou? Sim, eu chorei. Você chorou, né, filha? Sim. Mas sabe de uma coisa? Que? Deus te deu a cura. Olha pra mim. Olha aqui pra mim. Ele curou seu sangue. Deixa eu te falar. Você é engraçadinho. Você não tem mais dodói. Você não tem mais dodói. Olha aqui pra mim. Cabeça? Em lugar nenhum. Você não tem mais dodói. Você acredita? E pra honra e glória do Senhor, a minha filha foi curada de algo que me falaram que não tinha cura. Então, o que eu quero dizer para você hoje é para que, se você tem uma palavra de Deus na sua vida, não confie em diagnósticos humanos, sabe? Não aceite o que o homem tem para você, aceite o que Deus tem para você, sabe? E é só Ele que pode te mostrar o que Ele tem para você. E eu louvo a Deus pelo deserto também. Eu agradeço a Deus, porque ali a gente firmou o nosso relacionamento, sabe? Eu agradeço mesmo a Deus, de verdade. Foi um processo muito importante. Eu mudei como pessoa. Eu passei a enxergar melhor as coisas, as oportunidades, a nossa vivência, a reclamar menos, a agradecer mais. Eu mudei muito mesmo. E esse é o testemunho da Larissa. Nunca mais ela teve nenhum vestígio de anemia hemolítica. E nunca mais ela vai ter, em nome de Jesus.
É isso, gente. Eu deixo aqui o meu testemunho, que ele possa edificar a sua fé, que ele possa te dar força se você está enfrentando algo que hoje pessoas, medicina te digam o contrário. Não aceite, se apegue ao Senhor, tá bom? É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.